Olá, bom dia, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da nossa série de carreiras não lineares e o turnaround pessoal. Logo mais, essa live estará disponível, gravada no YouTube. Compartilhem depois e também deem o seu like e vamos fazer esse canal aí prosperar. A metodologia ágil, né, que eu estou trazendo para vocês, de redefinir a sua carreira, redefinir o seu turnaround e as formas de você atuar profissionalmente, onde a gente passou, recapitulando um pouco, pelo autoconhecimento. Depois a gente começou a formatar o modelo de abordagem, né, do mercado. Então, qual é a dor que você pretensamente resolve? Depois a gente falou de como que você vai desenhar essa solução ou circunscrever essa solução. E agora, isso a gente usou uma metodologia na última sessão, e agora a gente vai falar de como atuar no mercado. Ou seja, a gente está usando um paralelo muito comum que se usa hoje nas startups, onde isso ajuda a focar e a buscar exatamente aquilo que o mercado deseja, aquilo que o mercado busca. Até então, foi uma fase de ideação, né? Tá na cabeça de cada um aquilo que ele entende como uma dor do mercado, aquilo que ele entende que pode oferecer, o modelo da solução que ele vai oferecer para o mercado. E agora a gente vai falar um pouquinho de como entender o que é esse mercado, né? Tradicionalmente, na startup, a gente tem o TAM, o SAM e o SOM, né? São três palavrinhas e um acrônimo de termos americanos, né, que identificam qual é o tamanho total do mercado, né? Então, esse é o TAM, o mercado total, né? Eu vou falar um pouquinho mais disso, mas a gente não tem a pretensão e nem pode ter de criar uma solução e criar uma abordagem para um mercado tão amplo. Por quê? Porque tem muitas soluções que atendem a esse mercado, em diversas camadas, em diversas segmentações, né? Qualquer produto ou serviço, ele não atende todas as demandas do mercado, né? Ele vai escolher um determinado nicho. Então, mas é importante ter em conta qual seria ou qual é esse mercado mais abrangente. Depois, o primeiro corte é dentro da solução que eu pretendo adotar, né? O meu negócio ou a minha atuação profissional pretende, ela vai ter um viés. Então, se a gente falar de serviço jurídico, né? Putz, o mercado jurídico é imenso, tá? Você tem a parte pública, você tem a parte da justiça, as instituições que compõem o sistema de justiça, você tem os advogados, tá? Então você tem um campo jurídico muito amplo. Mas um não consegue dar conta de tudo. Por exemplo, na questão da justiça, por quê? Porque se você é juiz, você não pode ser do Ministério Público. Se você é do Ministério Público, você não pode ser advogado. Tá? Então, qual é a solução, né? Qual é a parte desse mercado que você, ou que a sua solução consegue resolver? Tá bom, então eu vou ser advogado, mas eu vou ser advogado de empresa? Eu vou ser advogado tributarista? Eu vou ser advogado... Olha quantos cortes a gente é obrigado a fazer
para delimitar esse mercado que, de fato, a gente pode atuar. E depois, então, esse é o SAM, né? Que é o mercado que a gente pode atender. Mas dentro desse mercado que a gente pode atender, tem o som, que é um negócio mais que está ao nosso alcance, que é mais de curto prazo, né? Que a gente vai focar. E não se fala muito nisso, mas isso é uma evolução minha aqui, uma contribuição minha para esse modelo, por onde eu vou começar? Né? Eu acho que, quando a gente fala de startup, falta muito isso também. Por onde começar? Né? Então, vamos lá. Então, o TAM é o tamanho da dor, vamos chamar assim. Né? Então, qual é a dor que o mercado tem genericamente de uma determinada profissão, né? Que a gente pretende atuar? Qual é o tamanho dessa dor? Depois, a gente restringe para a abrangência da solução que a gente vai adotar ou vai oferecer ao mercado. Então, evidentemente, a nossa solução não resolve toda a dor. Isso é isso é um axioma, né? Não precisa demonstrar isso, porque ninguém consegue resolver tudo. Tá? Então, a gente vai resolver uma parte. Então, se eu sou um gestor financeiro, tá? Eu tenho uma habilidade, eu vou atuar no mercado de capitais, eu vou atuar dentro da empresa, e dentro da empresa ainda eu vou entrar na parte de controladoria, eu vou entrar na parte de finanças, eu vou entrar na parte de auditoria. Qual é a abrangência da solução que a minha competência, ou aquilo que eu desenhei na fase anterior, que a gente falou, do job to be done, que a gente vai atender. Então, é um trabalho de restrição, de escolha de opções, onde a gente vai deixando fora a grande maioria das outras opções. Né? O som, como eu disse, é aquilo que a gente pode atender no curto prazo. Aquilo que a gente coloca como nosso target de mercado. Qual é o mercado que eu quero atender? Qual é o tamanho? Qual é o nicho? Qual é o recorte que eu vou fazer? E, evidentemente, essas figuras não estão numa proporção, né? Porque essas proporções já não caberia aqui, tão diminuto que seria esse alcance que a nossa solução tem. Mas é só um visual thinking aí, onde a gente vai fazendo o afunilamento. E, como eu disse, essas três palavrinhas são muito conhecidas aí nos métodos ágeis, né, do desenvolvimento de negócios. Mas aí acho que tem que ter um outro corte, ainda mais diminuto, né, que é o sniper. Como que eu vou começar? Quem são os meus 3 a 5 alvos? No próximo episódio, a gente vai falar da validação das nossas ideias, da validação da nossa solução dentro desse mercado. Mas agora a gente tem que entender esse mercado e desenhar isso. Não precisa necessariamente dimensionar em termos de valores, que eu vejo isso muito pouco relevante, né? Mas, do ponto de vista conceitual, qual é esse mercado todo? Né? Como é que a sua solução abrange que tamanho ou que tipo de mercado? Né? Qual é o alcance no curto prazo? Pode ser um alcance regional, pode ser um alcance de um determinado segmento de negócios, ou da indústria, ou do comércio, ou de um determinado tipo de atividade, né? Ou por algum tipo de indústria. E depois, vamos lá, como que a gente começa o nosso negócio? Ou a gente já tem um negócio, a gente já
tem esses alvos definidos que muitas vezes já são os nossos clientes, já fazem parte do nosso relacionamento. E aí é um trabalho mesmo de muito focado e de buscar relacionamento, tá? Como você chega nessas pessoas com o seu networking, tá? Ou que você já tem pessoas que você possa abordar, né? E são pessoas, não são necessariamente empresas. Por quê? Porque a empresa, você vai procurar alguém e você está focando numa solução que você já identifica que nesses alvos, nessas empresas, você tem alguém muito específico que vai ter essa dor, né? Então, é alguém que está... E se não tem essa dor, você vai perguntar para ele quem que na empresa tem essa dor ou como que essa dor está sendo resolvida para você chegar na pessoa, numa outra pessoa que possa ouvir a sua proposta de valor, né? Então, esse é o formato, né? A metodologia para a gente afunilar essa nossa solução e identificar muito especificamente qual é o mercado que a gente pretende atuar. Como eu disse, no próximo episódio, a gente vai falar de como validar isso, né? Mas o importante aqui agora é fazer essa identificação. Dentro desse mercado geral, enorme, grande, né? Pode ser mundial, pode ser nacional, pode ter a dimensão regional, pode ter uma dimensão conceitual, mas vamos buscar de 3 a 5 alvos que fazem parte desse mercado para a gente validar no próximo passo a nossa ideia. Então, essa é o raciocínio, né, que eu trago para vocês, para a gente começar a debater sobre isso, trazer experiências e trazer questionamentos, dúvidas sobre essa modelagem. Quem quer começar? Fernando, quando você fala de 3 a 5 alvos, você está falando de nicho de ação, é isso? Do quê? De nicho? Não, eu estou falando de começar. Por onde você começa, né? Porque tudo tem que ter um começo. Porque ficar só na conceituação, que eu tenho um mercado de não sei quantos bilhões, né, que falam as startups, né, dá vontade de rir, né, porque eu nem sei se essa conta está sendo tão bem feita, e às vezes se perde muito tempo nessa tentativa de dimensionamento do tamanho geral do mercado. Mas quando a gente está começando alguma coisa, quando a gente está buscando um novo jeito de atuar, a gente tem que ser muito mais pragmático, né? Tem que ser muito mais granularizado, né? A nossa pesquisa, né? O nosso target. Então, ali é um target mesmo, para começar, né? Identifica 3 a 5 e talvez você consiga falar com 1, 2, 3, né? E consiga depois validar. Mas o importante aqui é ter uma dimensão bem clara de quem é. A gente desenhou a persona lá, né? Você sabe quem é o público-alvo, né? Dentro da empresa, no mercado, que é o seu target, né? Então, agora chegou a hora de você pegar e pôr nome neles. Então, essa granularidade não é para você buscar um nicho, mas é para você identificar empresas, negócios, pessoas que você consiga acessar para oferecer o seu produto, oferecer o seu serviço. Eu acho que, assim, dentro desse ponto de vista, fica muito claro que muita gente quer empreender
né, deseja, quer pivotar a carreira, botar uma ideia em prática, e muitas vezes ele tem uma boa ideia, mas ele falha porque ele não conhece o público dele, né? Então, essa fase do projeto, onde que ele vai responder os porquês do negócio dele e dimensionar para quem que ele vai trabalhar, onde ele vai atuar, é a fase mais importante de todo o processo desse turnaround da pessoa. Ou seja, eu quero fazer algo, mas eu não sei o que é. Então, espera aí, vamos sentar, vamos planejar. No que você é bom? Quem é você? E aí você começa, né, formatar a carreira dele ou formatar a ideia dele, que muitas vezes é uma ideia boa, mas ele quer atender numa amplitude tão grande que ele não consegue executar essa ideia. Então, eu acho que é muito apropriada essa abordagem porque ele dá uma noção clara da construção do projeto inicial. E quando você apresentou, Evandro, para nós aqui, o CPO, né? Você passou por DPO, perdão, Data Processor Officer. Você passou por isso, né? Quando você disse, qual é o tipo de empresa que está precisando disso, né? Então, quem que eu conheço, né, dentro dessas empresas, que eu possa ir lá e validar esse meu produto? A gente não está fazendo a validação, a gente está fazendo o olhar do mercado. Mas essas 3 ou 5 targets, eles vão nos dar esta confirmação. Eles vão nos possibilitar a conhecer melhor, modelar melhor o nosso negócio. Não, pensei que a dor era mais para cá, era no pé direito. Não, mas é no pé esquerdo, né? Então, vamos ajustar esse negócio aqui, né? Eu achei que ele precisava de sistema, mas ele não precisa de sistema. Ou eu achei que ele não precisava de sistema, mas o que ele precisa é de sistema, de método, de tecnologia. Então, acho que nós vamos falar disso depois, mas aqui é entender esse mercado e saber se nós estamos no caminho certo, porque ficar só nessa generalização, eu vou oferecer meu serviço de CFO as a Service, por exemplo, né? É uma nova abordagem, tem bastante gente começando a oferecer isso, né? Empresas de contabilidade oferecendo isso, né? Como é que eu vou fazer isso? O mercado é qualquer empresa. Cara, não vai dar certo. É um indício que você não sabe direito. Serve para todo mundo. Mas, espera aí, todo mundo quem? Né? Qual é o porte de empresa? Então, esse negócio, esse drill down, né? Esse afunilamento do mercado é muito importante, né? Até que a gente chegue nessa granularidade de 3 a 5 para começar, para dar o pontapé. Porque a gente não dá para fazer, então eu vou fazer uma abordagem geral no LinkedIn, eu vou publicar não sei o quê, eu vou gastar em marketing. Calma, antes disso, você precisa identificar, granularizar um pouco mais esse target, né? Para começar. Bom, então é uma abordagem interessante, né? Você parte para teu network, né? Você já faz uma solução focada no teu network, busca esse network e valida o que você está construindo para poder expandir depois. Aí você já vai expandir de forma mais madura. É isso que eu entendi. Cheque? É isso. Se você, fazendo mal comparando, né? Hoje ninguém manda mais currículo desse jeito, né? Mas era como se você... vou mandar 10 mil currículos. Alguém já ouviu falar nisso, né? Uhum. Porque a empresa X manda 10 mil currículos, né? Então, era assim que as pessoas abordavam o mercado de trabalho, né? Hoje não é mais assim, né?
Até o currículo já é meio uma forma obsoleta de se apresentar, né? Ou pelo menos ele tem um jeito diferente de ser apresentado. E aí, mas é garimpar, né? Hoje, Então, quando a gente fala desse mercado grande e tal, né? Vamos traduzir isso em coisas muito mais afuniladas, né? É interessante. Eu acho que vem bem de encontro quando você fala de currículo, né? Hoje, muito mais importante do que a formação é a expertise profissional, né? O que ele resolve. Então, esses dias eu peguei um currículo de uma pessoa, tinha 3 páginas, e nenhuma delas me contava o que ele resolvia. E aí eu conversei com ele e disse, rapaz, o que é que você resolve? O que você faz? Você joga tudo isso aqui fora, põe lá no primeiro parágrafo e depois põe os adendos que você entende importante. E a busca pelo investimento, pelo projeto profissional, é isso, né? E como você trouxe, eu pego o universo de empresas, eu vou trazendo até eu chegar lá no funil de 3 a 5, que são o que efetivamente eu vou resolver e naquele conceito que o menos pode ser mais, onde que você vai nichar e vai se tornar bom naquilo e vai encontrar o teu público, né? Então, é uma abordagem interessante porque se para alguns ele pode pensar que o generalista vai resolver, mas hoje o que a gente vê que o mercado está procurando é o especialista. É isso aí. É isso aí. E o profissional tem que entender essa nova dinâmica do mercado, né? Qual é a dor que eu resolvo, né? E quem é que tem esta dor, né? E às vezes é muito particular. Ou mesmo que ela seja muito ampla e genérica, a gente precisa começar por alguma coisa, né? E não começa pelo grande, tem que começar pelo pequeno, né? Porque do pequeno a gente vai escalar de acordo com a nossa possibilidade. Pelo menos a gente vai conhecer e vai validar, né? Que a gente vai falar isso depois. Eu concordo até com o Evandro que o mercado busca especialista, mas esse especialista também tem que ficar atento, porque ele tem que evoluir na especialidade dele em um determinado momento, senão ele acaba obsoleto. Então, a coisa é muito tênue. Então, durante um período, ele vai ficar especialista numa determinada operação, mas depois ele tem que evoluir para uma coisa que esteja dando mais retorno. Só isso que eu tenho de observação aí, na opinião do Evandro. Apesar de ser É muito especialista, busque pertinente sempre... isso. É muito pertinente isso, porque muitas vezes o profissional experiente ele está travado naquilo que ele fez, né? Exatamente. Na empresa que ele passou, né? O tipo de como ele serviu aquele determinada empresa ou mercado, né? E isso mudou, né? Como diz o Evandro, hoje se exige o especialista, mas o especialista ele tem que evoluir, né? Ele tem que mudar, ele tem que se adaptar, ele tem que trazer novas competências, né? Porque aquelas competências que ele já exerceu, elas estão hoje de forma diferente, né? Eu Com não falo só conhecimentos tecnicamente, diferentes. não, né? Eu não falo só tecnicamente, não, porque hoje exigem soft skills específicas, né, para você lidar com o Aham. mundo de hoje. Principalmente quando a mídia social hoje é tão presente, né? A gente tem que quebrar alguns paradigmas para poder estar atualizado, né? Porque hoje as empresas exigem que você também tenha esse perfil. Então, é aí que vem, né? Eu achei bastante pertinente a tua observação, que é isso mesmo, entendeu? O especialista, ele evolui, né? E a velocidade da transformação é muito grande. Então, vai exigir dele uma capacidade de julgamento, adaptação e aprendizado
igualmente veloz, para que ele consiga se comportar adequadamente, né? Porque às vezes as verdades elas estão nas entrelinhas, né? E na rede social tem muito disso. O cara lança um balão de ensaio e às vezes a pessoa cai naquele balão de ensaio e o assunto toma uma proporção e perde-se tempo, né? Então, muito bacana, porque esse especialista hoje ele tem que ter um volume e uma capacidade de aprendizado muito grande. E ele tem que ter muito acesso à informação e ainda assim não perder de vista o projeto. É uma equação complicada. Eu fui a um almoço, um churrasco, na casa de um conhecido essa semana, no domingo, e conheci um médico. Ele estuda 3 horas por dia, estudando novidades, estudando a inovação da medicina, né? Então, ele também está num processo de transformação. Até convidei-o para ele vir falar aqui com a gente também, porque é bem interessante, né? Porque é uma profissão que a gente conhece do jeito que a gente conhece, e ele está se reinventando, né? Exatamente com esse processo de reeducação, de aprendizagem de coisas novas dentro da medicina, não na especialização, né? Não no aprofundamento, mas numa abordagem mais ampla e naquilo que talvez a medicina ainda tenha muito a crescer, que é na parte da neurociência, né? Que é na parte do conhecimento disso e também do aspecto comportamental do ser humano, tá? Nessa outra área aí, né? Então, ou seja, uma profissão absolutamente técnica, que os médicos são cada vez melhor, os médicos são julgados cada vez melhores pela profundidade que eles conhecem um determinado assunto, né? E ele buscando um outro tipo de abordagem, né? Que é essa atualização e conhecimento não da profundidade, mas da abrangência, né? Então, e é uma escolha também fazer isso, né? Se aprofundar, se especializar numa determinada técnica, num determinado assunto, mas em qualquer uma das duas opções, a reeducação, né? A educação permanente, ela é fundamental, né? Ela é fundamental. É o que a gente chama de lifelong learning. A gente tem que estar sempre buscando essa atualização, seja na generalidade, seja na especificidade. Aproveitando o teu exemplo da medicina e trazendo para o direito, né? Nós temos no direito a lei de arbitragem, que ela é de 1996. Nós estamos em 2023. E a gente encontra dificuldade em convencer muitos advogados a trazerem um assunto que está parado lá no judiciário há anos para dentro de uma mesa de arbitragem, para dentro de um instituto que tem validade, é perfeito dentro da concepção e tem mecanismos de proteção e funciona muito bem, mas às vezes eu me deparo com muitos advogados e não, eu não acredito nisso, deixa lá no judiciário quieto que eu prefiro que fique lá. Né, e nem é por questão de honorários, nem é por questão de tempo, né, mas é por questão de desconhecimento do instituto que ele pode aplicar e resolver rapidamente um assunto. E esse é um assunto que você trará para nós aí brevemente, né? Com certeza. É essa nova profissão de árbitro, né? Que já não é tão nova, como você falou, de 86, mas que ainda existe resistências, né? De gente migrar para essa área e usar esse outro arcabouço, né? Essa outra modelagem para atuar profissionalmente, né? Sensacional. Exato. Contaremos com isso.
Muito bem, agradeço a presença de todos, vou encerrar a gravação de novo, repito que em breve estará no YouTube, e compartilhem e deem o like lá no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo episódio.